Olá pessoal, esse é o programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. Meu nome é Flávio Tartucci, sou professor de Direito Civil aqui da rede LFG e venho aqui tratar com vocês de um dos grandes temas atuais do direito privado. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco nós analisamos o tema do dia e o tema da nossa aula de hoje é o tema do dano moral, tema com grande relevância, grande aplicação prática e solicitado nas provas recentes. No nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, temos 5 perguntas formuladas por colegas a respeito da nossa aula de hoje, que é o tema do dano moral. E para terminar, no bloco 3x da questão, nós temos a análise de questões recentes de provas do exame da OAB, procurando aqui uma análise prática, concreta desse tema do dano moral. Vamos ao nosso primeiro bloco, analisando o tema do dia, que é o tema do dano moral. Muito bem, pessoal, esse é o programa Prova Final e o tema da nossa aula é o dano moral. Eu convido aos senhores para mandar e-mail de dicas, sugestões para o nosso programa. O nosso e-mail é provafinal@aezapar.com. E convido também a todos que visitem o site da rede LFG, que é www.lfg.com.br. Fica aí o convite para conhecer essa nossa comunidade jurídica, que é a rede LFG. Muito bem, o tema da nossa aula, como já disse, é o tema do dano moral. E nós temos que começar a exposição conceituando o dano moral, afinal de contas é o nosso ponto de partida para as questões polêmicas que surgem a respeito desse tema relevante. O conceito de dano moral que prevalece na doutrina brasileira é um conceito difundido, entre outros, pelo professor Rubens Limões de França, pela professora Maria Helena Diniz e pelo professor Carlos Alberto Bittar. Esses juristas afirmam que o dano moral constitui lesões a direitos da personalidade. E, para referência desses direitos da personalidade, servem os artigos 11 a 21 do Código Civil, que em rol exemplificativo traz alguns dos direitos da personalidade que são tutelados pelo ordenamento, tais como o direito à vida, o direito à integridade físico-psíquica, o direito ao nome, o direito à imagem, o direito à honra e o direito à intimidade. Esses são alguns dos direitos da personalidade que são protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. Quando, no caso concreto, houver uma lesão a esses direitos, está caracterizado o dano moral, que é uma espécie de dano imaterial. Foi a Constituição Federal de 88 que encerrou o debate que sempre existiu no nosso país a respeito da reparação do dano moral. A Constituição, no artigo 5º, incisos 5 e 10, encerrou o debate admitindo expressamente a reparação do chamado dano moral puro, aquele dano sem qualquer repercussão patrimonial. Veio o Código Civil de 2002 e confirmou essa possibilidade de reparação do dano moral puro no artigo 186, quando conceitua o ato ilícito e menciona o chamado dano exclusivamente moral, constituindo esse, repito a vocês, uma lesão a direitos da personalidade. Muito bem, aqui já vem um esclarecimento importante para vocês. No nosso país foi superada aquela ideia necessária de que no dano moral a pessoa precisa ter uma dor, uma tristeza, um sofrimento, um pesar, uma depressão. Essa ideia de sentimento negativo no dano moral, essa ideia foi superada pelo direito brasileiro. Tanto isso é verdade que, como vocês bem sabem, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Isso foi confirmado pelo Código de 2002 no seu artigo 52, quando ele afirma que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Ou seja, o Código Civil de 2002 confirma uma tese que já existia na doutrina e na jurisprudência pela possibilidade de que a pessoa jurídica tenha direitos da personalidade. Antes mesmo do Código Civil de 2002, a súmula 227 do STJ já afirmava que a pessoa jurídica poderia sofrer dano moral. E vejam, meus amigos, que no dano moral da pessoa jurídica há uma lesão à honra objetiva, há uma lesão à chamada reputação
social da pessoa jurídica. Como é óbvio, a pessoa jurídica não tem sentimentos e ela não vai sofrer sentimentos negativos. Ao passo que não existe dano moral da pessoa jurídica com aquela ideia de sentimento negativo, de dor, tristeza, amargura e depressão. Essa ideia, repito a vocês, foi superada pelo nosso direito privado. Muito bem. Quando se fala de dano moral, um ponto importante é que o dano moral não se confunde com os meros transtornos que a pessoa sofre no seu cotidiano. Repito a vocês, o dano moral não se confunde com os meros transtornos que a pessoa sofre no seu cotidiano. Por que esse esclarecimento é importante, além da possibilidade disso ser solicitado numa prova? Porque no Brasil é muito comum que seja feito um pedido de reparação de dano moral sem o menor cabimento. E aqui eu lembro de um julgado do Supremo Tribunal Federal, de uma mulher que perdeu uma frasqueira num voo e pediu dano moral porque perdeu a frasqueira com os seus objetos de maquiagem. E o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, acabou concluindo que a perda de uma frasqueira não constitui dano moral, constitui um mero transtorno que uma pessoa pode sofrer no seu cotidiano. Isso é importante porque o Poder Judiciário tem a necessidade de fazer um filtro no que concerne a pedidos descabidos de indenização por dano moral. Porque muitas vezes, em nosso país, repito, as pessoas movidas por intenções mesquinhas ingressam em juízo pleiteando o dano moral. Bom, uma primeira classificação do dano moral, e que deve ser lembrada por vocês, é uma classificação do dano moral quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, o dano moral ele pode ser um dano moral em sentido próprio ou dano moral em sentido impróprio. O dano moral em sentido impróprio ou em sentido amplo é justamente aquela ideia de que o dano moral constitui lesão a direito da personalidade. Esse seria o dano moral em sentido impróprio. Já o dano moral em sentido próprio é justamente aquela ideia de sentimento negativo, que, repito a vocês, não necessariamente estará presente. A pessoa não precisa sofrer para que o dano moral esteja concretizado no caso concreto. Então essa é uma primeira classificação do dano moral, classificação quanto ao seu sentido. Uma segunda classificação do dano moral é a classificação em relação à pessoa atingida. Primeiramente, quanto à pessoa atingida, há o chamado dano moral direto. Dano moral direto é aquele que atinge a própria pessoa, atinge a honra subjetiva, que é a autoestima, ou atinge a honra objetiva, que é a reputação social. O dano moral direto está presente, por exemplo, nos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Por outra via, além do dano moral direto, há um conceito importante na atualidade do direito privado, o chamado dano moral indireto, conhecido também como dano moral em ricochete. O dano moral em ricochete, expressão que foi difundida no Brasil pelo professor Caio Mário da Silva Pereira, é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, porque atinge primeiramente uma coisa ou uma pessoa e repercute em uma outra pessoa, fazendo como o movimento de uma bala que ricocheteia. Temos vários exemplos, a perda de um objeto de estima, como por exemplo, você perdeu, mataram o seu cão de estimação numa pet shop, morte de pessoa da família, caso de homicídio, tratado no artigo 948 do Código Civil, e também lesão a direitos da personalidade do morto, o que é uma inovação no Código Civil de 2002, artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Nessas três hipóteses está presente o dano moral indireto ou dano em ricochete, que é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa. Por fim, uma última classificação, que é uma classificação polêmica, é uma classificação que envolve